Para a gente encerrar essa parte do relatório da CPI, vamos falar de um outro ator político que é o senador Omar Aziz, que foi o presidente da CPI. O senador Omar Aziz, ele acaba saindo dessa parte da CPI, fortalecido politicamente, a imagem, pelo menos nacionalmente, mas também fez ali, apesar de se apresentar como opositor ao presidente Bolsonaro, no fim das contas ele não sai tão opositor assim, não é isso, Rose? Olha, Rafael, eu acho... Você não estava aqui na coluna, eu fiz com o Arthur Coelho na ocasião. Quando o senador Omar Aziz foi escolhido presidente da CPI, a gente disse que, ainda que ele não admitisse, politicamente ele tinha jogo para 4 campos diferentes. Aliás, ele tinha possibilidade de diálogo com 2 jogos diferentes, porque é um jogo da disputa à presidência da República e um jogo da disputa ao governo do Estado. São palanques decisivos na disputa que ele deve enfrentar, que é de reeleição ao Senado. Então, a CPI traria a ele todos esses caminhos e essas possibilidades, ainda que ele não admitisse, né? E trouxe realmente. Então, em determinado momento, ele foi alguém que tentava equilibrar a relação entre 2 lados ali, sobretudo ficou mais evidente do governo federal e também da oposição. Claro que pela escolha do próprio governo federal, do Planalto, que foi em cima, atacando e exigiu do senador Omar Aziz um perfil de bajulador, que definitivamente ele não tem, né, como alguns bolsonaristas têm, isso se rompeu e o Omar escolheu um lado. Ele se jogou muito mais no lado da oposição e um lado de diálogo com a esquerda e com esse nome que representa a esquerda hoje, que é o do ex-presidente Lula. No entanto, no final dessa CPI, algumas atitudes que o senador Omar Aziz adotou, eu acho que desobstruiu um canal, possibilitou a ele canais de diálogo, digamos assim, com o Planalto também, porque ele publicamente defendeu que o presidente não fosse indiciado por genocídio, ele publicamente foi contrário ao depoimento, à convocação da ex-mulher do presidente, do filho mais novo do presidente, foi contrário ao indiciamento dos filhos do presidente também, em várias ocasiões. Então, ele se posicionou publicamente a este respeito, e você viu ontem, na leitura do relatório da CPI, os parlamentares de oposição, os senadores de oposição, fazendo algumas colocações críticas ao Renan Calheiro, é o relator, né, da CPI, mas também de ponderação e de certo elogio, sim, à condução do Omar Aziz. E o presidente da República, Bolsonaro, parou de atacá-lo. Vamos ver o que ele vai falar hoje aqui. Mas as outras vezes que ele teve contato em Manaus, ele não mirou mais o senador Omar Aziz. Então você viu que ele conseguiu, estrategicamente, desobstruir aí alguns canais e manter possibilidades de diálogo, sim, com este outro lado, que é muito o perfil do senador Omar Aziz, né? Jogar estrategicamente, ainda que ele não admita, a todas essas possibilidades nessa atuação dele lá da CPI, além das questões da imagem que a gente já falou em outras colunas. Passando aqui ao campo regional, ao palanque estadual, eu acho que, sobretudo, no finalzinho da CPI, a gente percebe muito bem essa atuação dele, que ele consegue construir campos de diálogo e de ter boas relações com 2 lados. Ele que diz que o PSD não terá candidato a governo, então ele precisa manter diálogo com vários outros lados. O que acontece? Na versão preliminar do relatório final, o nome do governador Wilson Lima não comparecia, não estava presente. A gente já falou que era o curso normal, lógico era que as autoridades do Amazonas estivessem presentes neste relatório final. Quando ele não está lá, alguma coisa aconteceu. Então, ainda que não se admite, se não fale publicamente, as pessoas todas acabam imaginando, e aí o senador Omar Aziz paga um pouco o preço disso naquele primeiro momento, de que o nome do governador não estava ali por algum tipo de influência. Ele depois teve que se justificar, dizendo que não tinha isso, que não teve negociação nenhuma, mas dá essa impressão. Então, dá essa impressão também, politicamente, que o que era possível a ele foi feito, né? Por esse campo do Wilson Lima. Não dá a impressão de que ele fez de tudo para que o nome do Wilson Lima estivesse ali naquele relatório final. É a impressão, inclusive, dentro dos aliados do Wilson Lima. O que acontece é que, no momento final, o Eduardo Braga faz toda uma defesa, ganha louros muito maiores politicamente em relação a esse indiciamento do governador Wilson Lima, e não teve assim, uma obstrução, até porque ela não era possível ser feita diante dos dados que são postos. Eu penso que todas essas configurações, esses detalhes e as possibilidades de interpretação dessas mexidas de peça dão ao senador Omar Aziz uma condição de bom diálogo com os 2 lados também.
né, desses dois lados da disputa eleitoral pelo governo do Amazonas aqui e os pré-candidatos que estavam postos nesses 6 meses aí de investigação. Tudo que a gente está falando aqui são leituras políticas e não significa que a CPI não tenha dado outras contribuições importantíssimas a esclarecer informações sobre o que aconteceu no país inteiro durante a pandemia. São essas informações que eu tinha para falar rapidamente.